Fala galera, estamos começando mais um Rivals Podcast, e mais uma vez aqui no comando, Jeff na área e hoje com o meu parceiro Márcio. Fala galera, tamo junto, bora falar de futebol. E hoje o assunto vai ser sobre o chaveamento da Libertadores, confrontos definidos, sorteio bem duvidoso. Você acredita, Márcio, que foi um sorteio justo? Vamos falar um pouco aí Cara, sobre esses confrontos. fala meus amigos, que chaveamento, meus amigos, que chaveamento. Bom, até como falei em off aqui com meu parceiro, cara, o cara que ganhar a Libertadores esse ano pode colocar a peita do time dele com muito orgulho, porque apesar de eu não ver mais com tantos olhos do politicamente correto futebol, achei que ficou bem distribuído, achei que ficou um chaveamento justo, pouco mais favorecido pro lado de lá do Flamengo, né? Mas isso também já não é surpresa. Mas do lado de cá, do lado esquerdo da chave, achei que ficou bem justo. E comentando já os confrontos diretos das oitavas que ficou já definidos, né? Nós temos aí o primeiro confronto Atlético Nacional e São Paulo. São Paulo, aliás, não vai ter vida fácil nessa Libertadores. Eu acompanhei o Atlético Nacional na fase de grupos. É um time muito, muito rápido. Os times colombianos, fisicamente falando, também são bem fisicamente fortes. E eu acho que o São Paulo vai ter um grande desafio. A vantagem é que o segundo jogo é em casa, o que ainda na situação do São Paulo ainda faz valer. Temos uma grande invencibilidade. O São Paulo tem uma grande invencibilidade para se defender e tem feito valer isso na Libertadores. Então, acredito que o São Paulo passa, mas não com tranquilidade e sem facilidade também. Não sei qual que é a opinião sua, Jefferson. Não sei se você está acompanhando aí os times que estão disputando a fase de grupos. Mas eu acho que dá São Paulo, mas não com. Vai ter um preço a ser pago aí, vai ter que suar um pouquinho a camisa aí. Ah, sinceramente, eu não tenho acompanhado os outros times, só os brasileiros mesmo. Pelo que eu vi do São Paulo nos últimos jogos e pelo que você está falando do Atlético Nacional, parece que vai ser um jogo difícil, porque eu não achei que o São Paulo tá jogando tanto aquele futebol, mas a gente sabe que o São Paulo dentro de casa tem uma tradição aí na Libertadores, né? Se isso conta ou não conta, só mais para frente vamos saber, mas eu acredito Eu que ainda. Eu acho vai que ser conta, alguma. sim, tradição. Você acha que conta ainda? Acho que um pouco de camisa, sim. Acho que ela não ganha jogo, mas eu acho que ainda dá uma imposição, sim. Ah, com certeza. Dá Uma um equipe que respeito. vai jogar contra o São Paulo, sabe que é o São Paulo, né? Tri Mundial, pô, Tri da Libertadores. Então, vai sentir o peso um pouco também, né? De vir aqui pro Brasil. Mas esses times são atrevidos também, né? Esse time colombiano sabe como que é, né? Uma outra coisa que a gente tem que também, na hora de a gente fazer o pitaco, vamos assim dizer, né? É entender que isso aqui vai acontecer, as datas já estão até definidas, ou não. Bom, o fato é que agora tem a parada, né, para o Mundial de Clubes, então vamos ter, espero que o São Paulo vai ter uma volta aí boa parte do seu plantel que está hoje bem desfalcado, né, bem desfalcado. Então a expectativa é também ter um São Paulo mais forte, né, com boa parte dos titulares Ó, já devidamente os recuperados. jogos, os jogos vão acontecer entre 13 e 14 de agosto, os jogos de ida, Então, e os jogos de uhum, volta de é, 20 a 21 de agosto. Tem tempo, então, hein? é Tá isso aí longe. mesmo. Tá longe. Tá longe. Então, assim, dá para programar uma. Vai ter a pausa agora do Mundial, né? Então, assim, acredito que o Zubeldia vai ter tempo para treinar melhor o time, né? Temos essa expectativa, né? Quando você tem uma pausa de calendário, a expectativa é de que o técnico consiga tornar o seu elenco mais qualificado em relação a treino. E vai ter a volta também do departamento médico. Então, como eu falei, eu posso treinar no São Paulo, sim, não somente pelo respeito pela tradição. Mas para o segundo jogo em casa, um time tecnicamente superior ao do Atlético, apesar de que o time do Atlético não é bobo. Se piscar, pode dar ruim sim, não é uma garantia, mas é o meu palpite, né? Pegando aí o segundo jogo já desse chaveamento das oitavas, né? A gente vai ter o primeiro duelo aqui no Brasil entre Fortaleza e Vélez Sarsfield, da Argentina. É um duelo um pouco parelho, porque o Vélez também não tá voando tudo isso, né? Mas o problema está mais com, acho que com o Fortaleza, que tem um elenco bom, porém não está conseguindo jogar, né? A gente tem acompanhado os jogos aqui do nosso campeonato nacional e a gente vê que o Fortaleza tem alguma coisa acontecendo lá que a gente não consegue explicar. Coisas do futebol. Não sei se é o caso do técnico, o vovô, até talvez dar como é que fala? Uma oxigenada, né? Como o nosso outro amigo fala. Vai cair, hein? É, Vai cair.
Vai Você acha? cair, vai cair, Você acha? vai cair, e O vai técnico, você pintar, disse? vai cair, e vai pintar no Morumbi ainda, hein? Cara, eu queria ele no meu time, cara. Eu gosto do trabalho desse cara aí. Cara, O que ele fez pro Fortaleza nos últimos anos? eu não sei dizer. Eu não sei dizer. O Fortaleza não é o São Paulo, não é uma equipe grande, as tops, apesar de estar na Série A há muito tempo, tá jogando Libertadores. Acho que você entendeu o que eu quis dizer, né? Não tem a pressão que tem Sim. aqui, mas pressão de mídia, na verdade, né? Porque a torcida dos caras é gigantesca. E com certeza Uhum. tem pressão lá também, mas é mais questão de pressão de mídia. Eu acho que não tem tanto assim. Perder 2 jogos, 3 jogos no Fortaleza não tem a repercussão que tem perder no São Paulo aqui, que a mídia vai cair matando em cima, falando um monte. Ah, tem que pedir a cabeça desse cara. Isso acontece muito desse lado aqui, né? Mas questão de Não, com pressão de certeza. torcida tem igual, mas não sei, cara. Não sei se o trabalho dele vai ser mesmo se sair de lá para um clube grande assim. Não acredito, Então, não. cara, mas hoje o Fortaleza ele tá na zona do rebaixamento, tá? Tá na zona do rebaixamento. Se a gente for fazer uma análise do elenco, cara, tem não sei se eu falo certo o nome, tá? Mas tem o Lucheiro, né? É Lucero? Lucero, acho que fala, né? Sim. Tem o Marinho, tem o Pikachu, tem um bom goleiro. Então, assim, tem um zagueiro que é o Davi Luiz, que apesar de já ser um zagueiro já bem experiente, né, em final de trajetória futebolística, mas, cara, eu não vejo sendo um elenco que era pra estar nessa situação. Eu acho que era um elenco que era para estar mais posicionado, pelo menos entre os 10, igual ficou ano passado. É o mesmo elenco, aliás. Então eu ainda acho que o Fortaleza ele depende só de si para passar nesse chaveamento. Porém, hoje, com o que está apostando, cara, eu diria que é bem 50-50, né? O time argentino a gente sabe como é que os caras jogam, a volta é lá. A gente sabe que o Estado Vélez, inclusive, que também já foi campeão da Libertadores, então é um time também de tradição. Enfim, eu acho que hoje eu falei 50-50, mas talvez um pouco mais para o argentino ainda. Eu acho que talvez o Vélez passa. A não ser que nessa pausa, que é a mesma pausa que vai ter o elenco de São Paulo, o Fortaleza consiga aí talvez se ajustar, né? Mas se eu tivesse que apostar aqui, de novo apostaria também no Vélez. E para você não falar que eu estou puxando sempre, porque aqui nos favoritos para o segundo jogo em casa, tem um detalhe aqui também, tá? Hum. Porque vai ser o segundo jogo em casa também, mas é que aqui na colinha que eu tenho aqui, tá todos os favoritos até agora estão do lado direito, né? Então na minha cola agora o favorito vai ser do lado esquerdo, porque eu vou apostar no duelo brasileiro, que aliás isso aqui vai sair faísca, vai ser um jogaço para quem gosta de futebol, que vai ser Flamengo e Internacional. São dois baita times, dois times gigantes, com tradição também, não só no nosso campeonato nacional, mas também na Libertadores, campeões do mundo. São duas camisas pesadíssimas, Internacional que, né, historicamente falando, também não precisa nem de apresentação. E o Flamengo, que assim, é hoje, talvez, tecnicamente falando de material humano, o time mais qualificado hoje no Brasil. Porém, aqui, por que que eu acho que vai ser um duelo interessante? Porque vai ser uma grande prova do para que eles vieram na temporada 2025. O Flamengo, que até aqui deu vacilos assim que são indesculpáveis na fase de classificação de grupos, perdeu pontos muito importantes. Até achei estranho, porque achei que até o segundo jogo do Flamengo seria na casa do Internacional, que o Internacional também classificou em segundo, né, no seu grupo, né? Eu não tô com aqui a tabela aberta da fase de grupos, mas eu acho que foi por questão do chaveamento, porque o Internacional, depois até é o caso de confirmar, mas se for o segundo jogo do Flamengo em casa, eu vou apostar no Flamengo, porque tecnicamente falando é o elenco mais qualificado hoje do Brasil, então só não passa se der um apagão muito grande, algum problema, conforme for na fase de grupos. Porém, eu não acho que isso, porque o técnico deles, que é o Felipe Luiz, eu gosto do trabalho dele, acho que é um cara que tem um elenco na mão, ajustado, o clube tá pagando também em dia, não tem nenhuma desculpa para porventura não ter essa classificação encaminhada aí, Não, com todo respeito ao Internacional. mas só te corrigindo aí, o Inter classificou em primeiro. O segundo foi o Atlético Nacional que vai jogar contra o São Paulo. Não tem como o segundo pegar Então, o mas segundo. Não tem como. Nas então, mas então, oitavas. mas então o segundo jogo, calma aí, o segundo jogo então tá errado. Não, não, Vamos confirmar isso não, aqui, não, ó. não, não é oposição ali, eu acho. O primeiro jogo. Quer ver, ó? Cadê aqui? O primeiro jogo vai ser no Maracanã. E o segundo jogo vai ser em Porto Alegre. Perfeito. Tá certo Entendeu? aqui a ordem. Tá É, certo. Tá é. certo. Então, Perfeito. Então, o Flamengo que se classificou em segundo na chave dele lá, deu um vacilo, todo mundo com 11 perfeito. pontos lá, o LDU, o Flamengo e o Córdoba, tudo terminou com 11 pontos. Mas, cara, vai ser um jogo difícil pro Flamengo, não vai ser um jogo fácil, vai ser um jogo difícil pro Inter também.
Eu não consigo dizer pra você aí quem que é favorito, de verdade. Mesmo o Inter tendo se classificado na frente do Flamengo, né? Em primeiro, Flamengo em segundo no grupo. Eu acho que vai ser um. É, tá igual, cara. Tá aberto, eu acho. Confronto nacional, meu irmão. Tem favorito, pra te falar a verdade. Por mais que o Flamengo tenha um bom elenco, um bom treinador, o Inter também tem um bom treinador, tem um bom elenco. Cara, o Alan Patrick esse ano não tá sendo o Alan Patrick do ano passado, mas tá jogando bem ainda. E, cara, time do Sul é encardido, né, cara? Time do Sul é time chato, é time que briga todo jogo. Não acho que vai ser fácil pro Flamengo, não. São dois estilos de jogos completamente diferentes, né, cara? Completamente diferente. Então, eu É, não coloco um favorito, eu vou ficar em cima do muro aqui. Não vou. eu aposto no Flamengo. Eu Eu aposto no Flamengo. não aposto em nenhum e nem outro aí, pra falar a verdade. Eu acho que o Internacional, apesar de ter um time bom também no papel, tá chegando próximo do que pode entregar. Mas seria um grande favor se conseguisse tirar o Flamengo aí da jogada. Bom, passando agora já pro meio desse chaveamento aqui, nós vamos ter Universitário do Peru e Palmeiras. Obviamente que o favorito é o Palmeiras. O Universitário é um time, com todo respeito, não dá nem para comparar, né, a grandeza e os tamanhos das camisas. Eu acho que o Palmeiras passa com relativa tranquilidade. Tirando que vai ser desgaste, né, de deslocamento logístico, né, então isso gera um desgaste, mas o Palmeiras tem elenco suficiente para isso, o Abel sabe priorizar bem as campanhas dos campeonatos que vai estar disputando, então eu acredito que o Palmeiras passa com relativa tranquilidade. Nem vou me estender muito aqui, porque, cara, seria ficar analisando uma coisa que pode soar até um pouco óbvia, mas o Palmeiras passa, inclusive, no meu ponto de vista, com vitória nos dois jogos, tá? É, o Universitário se classificou ali com 8 pontos. Foi um dos piores aí se classificar, pior do Um que dos eles. piores. O pior do que eles foi do grupo do Palmeiras, o Cerro Porteño, que se classificou com 7 pontos. E, cara, não, não tem nem o que comentar aí, né? As oitavas o Palmeiras passou. Vamos ver depois nas quartas aqui, meu, não precisa nem ficar falando muito, se Exato. estendendo, né? Então, agora continuando aqui, já vamos falar da próximo duelo aqui, ó. O próximo é Libertad do Paraguai e River Plate da Argentina. Segundo jogo também na Argentina. Então, não é igual um Universitário do Peru e Palmeiras, mas Libertad, pelo que eu vi, porque foi um time que estava na chave do São Paulo, né, no grupo de São Paulo, eu achei que é um time, cara, bem nota 5,5, 6, não é nada demais. E é compreensível, né? A estrutura do futebol paraguaio não dá para comparar, não é uma potência, né, na Sul-América. Enquanto que o River Plate dos argentinos talvez hoje seja o que está com o futebol mais, digamos assim, não falar vistoso, né? Mas mais coerente com a proposta argentina, né? E até em relação também à parte técnica. Então, eles têm lá um meia de 16 anos, esqueci o nome dele agora, mas diz que é uma joia, uma promessa aí, que realmente que está sendo trabalhada com devido cuidado por eles lá. Tem bons jogadores no elenco, inclusive tem um ex-São Paulo lá, que é o Galopo, né? Não está sendo titular em todos os jogos, mas vem compondo bem esse elenco, que tecnicamente, o problema do Galo foi as lesões, né? Nunca foi a parte técnica, né? Então eu acredito que nesse duelo aqui, até pro segundo jogo ser na Argentina e ter esse disparate aí novamente, questão de elenco e técnica, eu aposto minhas fichas no River Plate, porque a camisa dos caras é gigantesca também, né? Eu também aposto no River, apesar de o único time que tenha destoado na chave de grupo aqui mesmo seja o Palmeiras, com 18 pontos. Logo em seguida veio o São Paulo com 14 pontos, depois com 13, se eu não me engano, foi o Racing, né? Acho que o Racing Uhum. no grupo dele. E depois veio o River com 12 e o restante aí com 11 pontos. Então, River Plate também não fez uma campanha, nossa, que campanha maravilhosa também na chave de grupos, mas é favorito. Não tem, acho Nos que playoffs a conversa muda, né? Vamos ver como é que eles vão se muda, portar. muda bastante, principalmente, como você disse, segundo jogo da Argentina. O time argentino é time catimbeiro pra caramba também. Vai lá pro Paraguai, vai dar aquela seguradinha lá, a catimba normal. Acho que o River nas oitavas passa também. Nas quartas já é outra história. Sim, sim. Então, e depois temos o Cerro Porteño, que também é do Paraguai, contra Estudiantes de Argentina. Parece meio que, de novo, o mesmo tipo de análise, né? Mas Cerro Porteño consegue ser pior que o Libertad, porque Cerro Porteño aí tudo bem que não pegou qualquer time brasileiro, mas foi o mesmo Cerro Porteño que tomou de 3-0 do Palmeiras. Então, creio que o Estudiantes também vai passar, que é um time também de tradição, também tem uma camisa que já está acostumada com a Libertadores, então acredito. Já confirma aí, eu acho que esse Estudiantes, inclusive, é o que está vindo da Sul-Americana, não é? Ou não? Sim, Não é então. Estudiantes. É, É. E, sub... cara,
E o Cerro Porteño também, meu, tava no pior grupo da Libertadores. O pior grupo no sentido de o grupo mais fraco, meu. Ele se classificou com 7 pontos. O Palmeiras Né? fez 18, cara. É um grupo ridículo que o Cerro tava. E pra mim o favorito é o Estudiantes. Não precisa nem prolongar isso aqui também. Estudiantes vai passar e vai passar o carro por cima do Cerro. Eu só queria ver como é que eles se classificaram na para Libertadores o ano passado. Bom, enfim, Estudiantes vai passar, isso que importa, depois a gente É, levanta essa informação aqui. Depois, já chegando na parte final do chaveamento das oitavas, Penharol do Uruguai e Racing. Esse duelo aqui tá muito bacana, cara, por o seguinte, porque o Penharol é um time gigantesco na tradição e na história da Libertadores, e apesar de ter uma limitação de estrutura e financeira do futebol uruguaio, continua sendo Penharol e tem a característica uruguaia, né, de raça, entrega, são encardidos, não vai ser fácil passar. Porém, o Racing, cara, é o time argentino que talvez, eu falei de futebol vistoso, é o time que mais agrada você ver jogar dos argentinos na Libertadores. Não sei qual foi a pontuação deles, mas esses caras, eles conseguiram algumas coisas surpreendentes. Ganharam do Fortaleza aqui, deram trabalho, classificaram em primeiro do seu grupo, tanto que vão jogar o segundo jogo também na Argentina. E é um time, cara, que eu boto fé no Racing, vai passar também pelo Penharol, apesar de que vai ser difícil. eu acho que vai ser um jogo difícil também. O Racing se classificou com 13 pontos. No grupo que tinha o Fortaleza, que se classificou com 8. Mas se você for pegar ali também o grupo do. Cadê? Do Penharol. Deixa eu ver aqui. Pô, o Penharol se classificou com 11 pontos. Na frente dele terminou o Vélez. Por saldo aqui, ele se Por classificou. saldo. Por Por saldo. saldo. Por saldo ele ficou em segundo, na verdade, né? Porque tem a mesma pontuação que o Vélez. Então eu acho que vai ser um jogo difícil. É um time uruguai contra um time argentino, então vai ter choque rolando aí. Vai. E para fechar essa parte aí, galera, vai ser o último duelo então desse chaveamento, vai ser a LDU do Equador e o Botafogo, né? Um duelo, eu diria, meia boca, porque o Botafogo já não é o Botafogo do ano passado, né? Que estava realmente não somente numa crescente que se confirmou com o título, né? Mas não é um time que está tão ajustado. O time ano passado do Arthur Jorge era um time muito mais firme, né? Muito mais não vou falar vistoso, porque nunca achei que o futebol do Botafogo fosse isso tudo. Mas era um time mais seguro do que estava fazendo. E esse ano tem dado uma titubeada, então eu não boto muita fé ainda no Botafogo. E vai perder peças também, vai ter agora a janela de transferência, parece que vai ter alguns caras que vão sair. Não sei, eu creio que o Botafogo, hum, apesar de fazer aí talvez o seu segundo jogo em casa, eu acho que vai passar com dificuldade, só vai passar porque o time da LDU, pelo que eu vi, inclusive, que porque estava no grupo do Flamengo, na fase de grupos, esse time da LDU também é muito longe e muito distante de ser aquele LDU que o Zubeldia treinou na temporada, se não me engano, 22, que foi finalista e campeão da Sul-Americana em cima do São Paulo. Então, é um time bem, não é fisicamente forte, é um time rápido, ou melhor, tenta ser rápido, mas, cara, tecnicamente muito limitado. Resumindo, é um time muito, muito, muito fraco. E acho que o Botafogo passa, então. E aí a gente vai analisar agora a questão da. Ele tem. Você acha que a altitude não conta? Então, mas o primeiro jogo é lá, né? E assim, o Flamengo jogou na mesma Então, altitude. Então, mas o Flamengo jogou lá também e empatou 0-0. Eles não fazem tá, a mas altitude fazer valer para eles. mas eu vou falar pra você, pelo que o Botafogo vem jogando, a gente não sabe como que vai ficar o time do Botafogo depois do Mundial. Já tem jogador que vai sair. Quem tá no Botafogo hoje, cara, não é jogador que você fala que, nossa, esse cara aqui vai entrar e vai decidir. Eu vi pelo jogo do Santos ontem. Cara, Sim, o Botafogo não viu a cor da bola ontem. Até a expulsão do Neymar só dava Santos. O Botafogo sim, não tinha criado uma jogada de perigo. Tava desfalcado? Tava desfalcado. O seu principal jogador ali. Mas estava Savarino. Tinha outros jogadores ali, tanto o Arthur também, que fez um gol lá cagado e cruzou a bola entrou. Mas, pior. cara, eu não acredito no Botafogo, não. De verdade. Não acho que o Botafogo é favorito nesse jogo, não. Eu acho que a LDU é favorita. Até, Ah, até não é, cara. pode. Não é, É cara. favorito. É favorito, sim. Ó, o chaveamento aí, o grupo C ficou LDU com 11 pontos, Flamengo com 11 pontos e o Central de Córdoba com 11 pontos. Cara, o Deportivo Táchira foi o saco de pancada dos caras. Nenhum ponto. Só que, cara, não era um grupo fácil, meu. Os caras tinham o quê? O Flamengo como adversário. Quem que tem o melhor elenco? Botafogo ou Flamengo? Flamengo, com certeza.
Então, e o Flamengo tá contratando, cara. Parece que vai chegar o Jorginho agora pros caras aí também. O Botafogo tá Não, contratando quem? o Flamengo é o time a ser batido. O Botafogo com certeza não está nesse mesmo patamar e talvez esse ano não vá Então, ficar. Mas pelo. eu acho que a LDU é favorita. Não coloco o Botafogo como favorito, não. Pelo jogo que eu vi ontem. Perfeito, Vai ter perfeito. o Mas Mundial. A gente não sabe como que eles vão voltar do Mundial. Pode tem isso ser, eu também. acho que vai chegar no Mundial, vai ser saco de pancada lá. Não tá contratando ninguém. O Mundial começa domingo. Quem que é os jogadores do Botafogo? Vai ser saco de pancada lá de europeu, cara. Vai voltar aqui com a moral lá embaixo. O E problema do pra mim, Botafogo é que metade LDU. do time foi embora, metade do time ele perdeu quando o Almada foi embora, né? Que esse Almada era o cara do time, não adianta. É LDU favoritaço. Eu não coloco isso, eu ainda boto fé no Botafogo pelo menos nas oitavas, mas o que você está falando também você está correto. O LDU É que é um tem time muito tempo, né, que. cara? O negócio vai ser em agosto. Pô, vai demorar pra cacete, meu. Mas se o Botafogo não contratar pra jogar essas oitavas de Libertadores, porque vai poder, né? Pode, né? Contratar agora. Vai Pode. jogar as oitavas, né? Então tem que reforçar o time, cara. Porque o atacante dos caras que estavam jogando ontem era um cara que tava no Santos aqui, que não prestava pra nada, que o Santos mandou Que é o lá Tiquinho. pra Não, onde? não. Era Não, não, outro o cara Tiquinho lá. não, o Ran Seco lá. E pra onde que ele foi? Não sei. A Áustria, sei lá que porra de lugar que ele foi lá, não fez nada, veio pro Botafogo. Não sei que o scout do Botafogo foi atrás desse cara lá, meu. Falou, meu, esse é o centroavante que a gente quer. Não viu o cara jogando aqui no Santos? Tanto que ele não fez nada ontem. Meu, não, na moral, Botafogo não passa da LDU, não. Se for esse time aí, esquece. Saco de pancada. Bom, veremos os próximos capítulos dessa novela chamada Libertadores, né? Mas, assim, não temos grupo da morte, mas nós, se tivesse esse termo que seria chaveamento da morte, eu diria que o lado da morte seria, nesse caso, o lado esquerdo, né? Quem tiver condição depois de olhar. Que é os grupos, que é o lado da chave que tem a maior parte brasileiros, como São Paulo, Botafogo e o próprio Palmeiras, além do River Plate. Então, tecnicamente falando, os times que estão do lado esquerdo, como eu falei, São Paulo, Botafogo, River e Palmeiras. Eu classifico eles como favoritos nos seus duelos por fazerem o segundo jogo em casa e também porque tecnicamente são melhores. Do lado direito, tem uma vida um pouco mais fácil, pelo fato do Flamengo já pegar o Inter de cara, é favorito, na minha opinião, e só tem um time que pode talvez surpreender, que seria o Racing. Tem o Vélez também, mas eu acho que o Racing seria a minha aposta do lado de lá. Então é um caminho um pouco mais fácil para o Flamengo, por isso que a gente até brincou no começo do podcast, né? Desse episódio, falando que já era de se esperar porque realmente ficou muito mais fácil os duelos até a jornada final. Não vou fazer projeções até a final ainda, mas para as oitavas eu acho que vai dar um duelo São Paulo e Botafogo, o que seria melhor para o São Paulo, porque não estou falando em relação à camisa, mas por questão logística, porque você tem que viajar para o Equador, isso para quem tem um elenco limitado desgasta bastante, e o mesmo serve para o Botafogo também, se tiver Pra que pegar mim, o Atlético, São o Atlético da Paulo e LDU. São Paulo e LDU, velho. São Paulo e LDU. Então, tomara que não, porque isso vai ser ruim, entendeu? E aí, outro duelo das quartas vai ser um jogaço, vai ser uma revanche, vamos dizer assim, da semifinal de 2022. Foi 22, né, que foi River e Palmeiras, não foi? Foi 22, 22 ou Final? 23, Semifinal, né? Semifinal. Então, Semifinal. revanche da semifinal, acho que foi 22 ou 23. Mas enfim, eles vão se encontrar de novo nas quartas, que vai ser River e Palmeiras, é a minha aposta. É, é. E do lado de lá, eu aposto em Vélez e Racing, um duelo argentino. Vai ser um jogo muito bom de assistir. E Estudiantes e Flamengo, também um duelo legal de assistir. Eu acho que vai ser Vélez aí. Não sei se coloca o Racing não, o Penharol, fica em cima do muro. E, cara, Flamengo e Inter também, não sei. Não sei, não sei. Eu não vou palpitar, vou ficar em cima do muro aí, porque eu tenho minhas dúvidas aí. Mas vai ser bonito de ver, cara. Vai ser gostoso de ver essas oitavas aí. Vai ser legal. Fechou, galera. Bom, depois a gente faz aqui o review Vamos dar aquela printada aqui, né? Mas a gente vai depois acompanhando a Libertadores. Está longe ainda, mas você já tem aqui nossos pitacos. E é isso. A gente vai depois aí dando a resenha para vocês. Valeu. Falou, galera.